da Lei. Dicas de Direito Institucional para a Brigada Militar com o Major Hélio Schauren. Fala, combatente, tudo certo? Aqui professor Hélio Schauren, da ESBM. Hoje vamos trazer um tema correlato à nossa Lei 10.991 de 97. O que trata essa lei? A Lei 10.991, lá de 1997, trata sobre a organização básica da Brigada Militar. É uma legislação que cai em concurso, então o edital aí do CTSP que está para sair já trouxe em provas passadas essa regulamentação como um dos pré-requisitos para estudo. E lembrando também que essa lei, a 10.991, juntamente com a 10.992, está no nosso e-book, que pode ser adquirido por vocês lá no site da ESBM, da nossa Escola dos Oficiais da Brigada Militar e dos Bombeiros Militares, em formato de e-book, organizada de forma lúdica, de forma clara, para que os nossos estudos possam ser potencializados. Então o mapa mental ele nos traz um atalho, ele faz com que a gente não precise realizar todo aquele resumo porque ele já traz isso pronto. E de uma forma muito mais organizada e de uma forma de melhor visualização do que a letra fria da lei, porque a gente sabe que gera alguns aborrecimentos para fazer a leitura daquela legislação, que às vezes vem riscada por causa das alterações normativas. Às vezes a gente conseguiu emprestado um caderno normativo de um amigo que já está todo desenhado. Então os nossos mapas mentais, os nossos e-books de mapas mentais já trazem essa legislação de maneira clara, objetiva e pontual. Ou seja, nós destacamos aquilo que normalmente os concursos exigem. Isso é possível, foi possível pela nossa experiência, por termos visto outras provas, por termos feito diversas provas, e por trabalhar essas questões quando os nossos estudos. Então, pessoal, aproveitem os nossos livros e vamos aqui, então, para uma dica que é baseada, inclusive, nos nossos mapas mentais. Se vocês verem o diagrama aqui, que o Lorenzo cordialmente nos colocou na tela, nós trazemos o nosso diagrama da forma que a gente traz. E hoje nós vamos tratar dois assuntos da 10.991. A competência, que já caiu na tela, então é questão de competência e de estrutura. Vai ser o que a gente vai trazer para vocês hoje nessa nossa aula. Bom, qual é a competência da Brigada Militar? Primeiro, executar com exclusividade, ressalvada a competência das Forças Armadas, das quais nós somos Força Reserva, a polícia ostensiva, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos. Então essa é a primeira função da Brigada Militar. E é uma função, vejam lá, exclusiva, ressaltada a competência das Forças Armadas, ou seja, nós temos uma exceção. Essas questões geralmente gostam de aparecer nas provas em concurso, quando a gente tem uma exceção. Além de funções, nós temos ali uma exceção. A segunda é atuar preventivamente como força de dissuasão em locais ou áreas específicas onde se presuma ser possível a perturbação da ordem pública. Então, nós temos a execução de polícia ostensiva para a manutenção da ordem, para a preservação da ordem e dos poderes constituídos, e como segunda função nós temos uma atuação preventiva, como força de dissuasão. Vejam que a gente destaca os termos. Por que é importante destacar os termos? Porque são esses termos que vão nos dar as respostas para as questões. A terceira função, atuar de forma repressiva. Então, nós temos uma atuação preventiva e, como terceira função, uma atuação repressiva. Quando
quando a nossa ordem pública estiver perturbada, ou seja, já houve um ataque à ordem pública. Tá? Ou então, no gerenciamento técnico de situações de alto risco, aquelas situações que envolvam reféns, aquelas situações que envolvam crimes graves em flagrante delito, em que nós temos que ter uma atuação técnica e profissional diferenciada. E essa atuação repressiva, ou seja, no pós ou no cometimento do delito, na flagrância, no flagrans, nas chamas do delito, tá? Vai ser, uma competência da Brigada Militar. Exercer atividades de investigação criminal militar, ou seja, a apuração das infrações penais militares cometidas por militares estaduais, tá? No exercício de suas funções, com base lá no nosso Código Penal Militar, com base no nosso Código de Processo Penal Militar, tá? As infrações penais militares cometidas por militares estaduais, tá? Porque os militares federais serão julgados então pela Justiça Militar da União. E aqui, no Estado, no nosso caso, no Estado do Rio Grande do Sul, nós temos a Justiça Militar Estadual, tá? Que vai julgar esses casos. Mas quem vai fazer a investigação, ou seja, aquela apuração das informações relativas ao cometimento em tese de crime militar, é a Polícia Militar, tá? Com os seus oficiais. Atuar na fiscalização e controle de serviços de vigilância particulares, ou seja, toda vigilância privada, exercida por particulares, por civis, por empresas privadas no Estado, ela tem a sua fiscalização e controle exercida pela Brigada Militar. Então vejam os destaques: força de dissuasão, situação de alto risco, investigação criminal militar, serviços de vigilância. Vamos destacar todas essas funções. E uma observação importante, pessoal, que é trazido neste nosso artigo 3º. Ele destaca quem são as autoridades policiais militares. Por que ele destaca isso? Para dizer quem é responsável por organizar, por fiscalizar e por determinar a execução dessas atividades. O comandante-geral, a nossa autoridade suprema, autoridade primeira dentro da Brigada Militar, os oficiais e, vejam a importância, os praças quando em função de comando de frações. Então, o praça que comanda a fração destacada é considerado autoridade policial militar, para fins do nosso regulamento. Bom, o CBA de 2021 trouxe a seguinte questão, que vamos destacar agora aqui. Questão número 28, da prova para o curso básico de administração policial militar, que é o curso que qualifica os sargentos a saírem promovidos primeiro-tenente da Brigada Militar. Então a questão 28 diz o seguinte: qual das alternativas abaixo não é competência da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul? A. Executar com exclusividade, ressalvada a competência das Forças Armadas, a Polícia Ostensiva. B. Atuar preventivamente como força de dissuasão em locais ou áreas onde se presuma ser possível a perturbação da ordem pública. C. Atuar repressivamente no caso de perturbação da ordem pública e no gerenciamento técnico de situações de alto risco. Letra D. Exercer atividades de investigação criminal, quando autorizadas pelo Ministério Público. E letra E. Atuar na fiscalização e controle dos serviços de vigilância particular do Estado. Então essa questão 28, ela trata justamente do nosso artigo 3º, que eu acabei de trazer para vocês, de maneira didática, com base no nosso e-book, quais são as funções da Brigada. Uma dessas aqui não é. Vejam que a questão, ela pede qual está incorreta, ou seja, qual não é competência da Brigada.
E vamos adiante. Eu não vou dar a resposta agora. Tá? E agora foi e voltou. Depois tu edita aí. Tá? O CTSP de 2021 também, o curso técnico de segurança pública, tá? Que é aquele curso que habilita o militar a ser sargento da Brigada Militar. Na sua questão de número 20, traz a seguinte questão. Segundo a Lei 10.991, de 97, a nossa lei de organização básica, que está sendo tratada aqui com vocês, é competência da Brigada Militar, exceto, ou seja, o mandamento da questão é a mesma. O que não é função da Brigada Militar, o que não é competência da Brigada Militar. Vejam que estes conceitos de função e de organização nós tratamos na aula anterior. Quem não assistiu, por favor, assista, que foi quando a gente discutiu preceitos e conceitos básicos de administração pública. E aí nós vimos lá a administração pública enquanto atividade e enquanto organização. Então deem uma olhadinha no nosso YouTube, que vocês poderão retomar, caso não tenham visto ainda, estes conceitos. E aqui nós estamos falando em conceitos de atividade, de função. Então vamos lá. Letra A, da questão número 20. Executar, com exclusividade, ressalvada a competência das Forças Armadas, a polícia ostensiva, planejada pela autoridade policial militar competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos. Letra B. Apurar infrações penais contra a ordem pública e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija a repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Essa é a nossa letra B. A letra C, exercer atividades de investigação criminal militar. A letra D, atuar na fiscalização e controle dos serviços de vigilância particular do Estado, aqueles serviços de vigilância privada, que nós comentamos no slide anterior. E letra E, atuar repressivamente em caso de perturbação da ordem pública e no gerenciamento técnico de situações de alto risco, que a gente também comentou no slide anterior. Vejam, pessoal, que tanto a questão do CBA quanto a questão do CTSP, além de tratarem sobre o mesmo tema, elas possuem praticamente o mesmo texto. O mesmo texto. E a resposta, ou melhor, as respostas, estão muito claras, mas nós não vamos responder essas questões agora. Se vocês quiserem saber as respostas, deem uma olhada nos nossos comentários aqui embaixo do YouTube, que nós traremos ali as respostas. Coloquem as suas respostas, tentem responder as questões com base no que a gente trabalhou do artigo 3º, e digam para nós quais as respostas da questão número 28, que trata das funções da Brigada Militar, e da questão número 20 do CTSP 2021, que trata também dessas funções. Questões muito parecidas, questões que tratam de letra fria de lei, questões que estão dentro dos nossos e-books de mapa mental, que vocês podem ter acesso a partir do site da ISBM, sbm.org.br, em que nós temos todo esse material disponível para vocês, lá pela editora. Certo? Então, nos comentários coloquem as respostas. Vejam que essas questões não podem ser erradas. Não podemos perder esse tipo de questão. O aluno bem preparado, o candidato bem preparado vai acertar. A resposta vai estar brilhando ali para ele. E a gente viu que é fácil. Tenho certeza que a maioria de vocês já sabe qual a resposta e vai deixar nos seus comentários aqui. Certo? No artigo 4º, nós vamos tratar então, que eu falei para vocês, da estrutura, continuando com a nossa aula aqui. Da nossa Lei 10.991,
Lei de Organização Básica da Brigada. Bom, o que são órgãos de direção, apoio e execução? Vejam que antes a gente falou em função, a administração pública enquanto atividade. Agora nós vamos falar em administração pública enquanto estrutura, a organização, a função, ou melhor, o conceito orgânico de administração. Então, órgãos de direção, direção geral, vamos lá. O comando geral tem a função de direção geral da Brigada Militar, dentro da estrutura organizacional, e vai, então, atuar administrando a instituição, certo? Então, a administração da Brigada Militar é a função precípua do Comando Geral. Os órgãos de apoio. Quem são os órgãos de apoio da Brigada Militar? E aí, a 10.991 nos diz que são os departamentos, que vão fazer o quê? O planejamento, a direção, o controle, a execução das diretrizes do comando. Então, os órgãos de apoio são aqueles vinculados ao comando geral para ajudar a planejar, dirigir, controlar e executar as diretrizes gerais emanadas do comando, certo? E aí nós temos os nossos órgãos de execução, que se consubstanciam nos comandos regionais e OPMs. Qual a função, qual o objetivo, qual a atividade destes órgãos de execução dentro da brigada? Atividade administrativo-operacionais indispensáveis às finalidades da BM. Vejam que os órgãos de execução não realizam somente atividades operacionais, são atividades administrativo e operacionais, ou seja, atividades de meio e atividades de fim. Os comandos regionais, por exemplo, eles têm uma função de atividade de meio, mas não se imiscuem, não deixam de realizar atividades operacionais também, através das suas unidades operacionais e das suas subunidades e frações destacadas. Ok? Então, a estrutura da brigada se divide em direção geral, órgãos de direção, em apoio, planejamento, direção, controle e execução de diretrizes, nos nossos departamentos, e execução, através dos comandos regionais e OPMs, que vão realizar atividades administrativo-operacionais para a consecução dos fins da instituição Brigada Militar. Certo, pessoal? E aí, como é que está lá no nosso e-book? A Lei 10.991 traz isso em texto, vai trazer em texto, dizendo são funções, são órgãos de direção da brigada, o comando geral, e ele compreende. E aí nós desenhamos isso dentro do e-book. Nós resumimos, nós trazemos o comando geral, compreende o comandante geral, a autoridade suprema da Brigada Militar, o subcomandante geral, o conselho superior, que é formado por todos os coronéis da ativa, o Estado-Maior da Brigada Militar, que corresponde a PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, a Corregedoria Geral, com as suas atividades correicionais, a Ajudância Geral, o Gabinete do Comandante Geral e a Comissão de Avaliação e Mérito, que vai trazer, então, a análise da vida funcional dos servidores da Brigada Militar para fins de promoção, certo? Dentre outras questões vinculadas à meritocracia dentro da Brigada, ok? E como é que está os nossos OPMs, então, de execução? E os departamentos. As organizações policiais militares, os órgãos de execução e os órgãos de apoio. OPM de Polícia Ostensiva, OPM de Ensino, OPM de Logística, de Saúde e os OPMs especiais. Certo, meus amigos? Então, a Lei 10.991 trata da estrutura e das atividades, das competências, das funções de cada um desses órgãos da Brigada.
É por isso que é tão importante a gente ter tido aquela primeira aula para dar essa noção de direito administrativo e mostrar que o direito administrativo se debruça justamente sobre essas duas funções da administração pública. A administração pública enquanto atividade e a administração pública enquanto estrutura, conjunto de órgãos, conjunto de pessoas jurídicas que fazem parte, então, de todo essa estrutura, esse arcabouço legislativo que normatiza a nossa brigada militar aqui no caso. Lembrando sempre do princípio da legalidade estrita, em que o administrador só pode fazer aquilo que a lei determina ou permite que ele faça. Ou seja, toda a organização, toda a função precisa estar regulamentada. Seja por leis gerais editadas pelo Poder Legislativo, seja pelas normas que regulamentam essas leis gerais, que são trazidas pelo próprio Poder Executivo. Tá certo? Lembrando que o CBA 2021 trouxe uma questão referente à nossa estrutura. Questão essa que veio de número 26. E diz o seguinte: de acordo com a Lei 10.991, a Brigada Militar estrutura-se em órgãos de direção, de apoio e de execução. Foi o que acabamos de tratar. Então, analisando as afirmativas abaixo, marque a incorreta. Então, novamente, pedindo qual questão, qual das afirmativas, qual das assertivas ali não está correta, está errada. Atentem a isso. Muitas vezes a gente não observa, está nervoso, está afoito, pode ser que perdeu algum tempo para resolver questões e começou a fazer muito ligeiro e a gente não observa que a assertiva, que o mandamento da questão está pedindo a incorreta. Então, observem essas questões. Letra A. Ao Comando Geral, que é órgão de direção geral da Brigada Militar, compete a administração da instituição. Os departamentos, letra B, são órgãos de apoio da Brigada Militar. C. Aos departamentos compete o planejamento, a direção, o controle e a execução das diretrizes emanadas do comando da instituição. Letra D. Aos comandos regionais, a Corregedoria Regional Geral e aos órgãos de Polícia Militar, OPM, que são os órgãos de execução da Brigada Militar, olha só, que são os órgãos de execução da Brigada Militar, compete as atividades administrativo-operacionais indispensáveis ao cumprimento das finalidades da instituição. E, por fim, na letra E, os órgãos de Polícia Militar têm criação, extinção, atribuições, estrutura, organização, efetivo, nível, subordinação e grau de comandos fixados, considerando-se os indicadores de segurança pública da respectiva circunscrição territorial e os indicadores específicos da instituição. Certo? Então, a resposta a essa questão está nos slides anteriores, mas também está nos nossos e-books e também está na Lei 10.991, lá no meio do texto legal. Concito a todos, então, que façam a leitura da questão, assim como as outras duas que a gente já comentou antes, que tratam de competência, e coloquem a resposta aí nos nossos comentários aqui abaixo. Certo? Sigam as nossas redes sociais, espero que tenham gostado da aula, espero que a aula sirva de motivação. Lembrando que nem todo dia a gente acorda motivado, mas a disciplina supre isso. Então, se a pessoa é disciplinada, ela vai estudar estando motivado ou não estando motivado, ela vai para a academia estando motivado ou não estando motivado, ela vai trabalhar estando motivado ou não estando motivado, isso tudo depende de disciplina. Sejam disciplinados, estudem sempre até passar, a gente não estuda para passar, a gente estuda até passar, e aproveitem os nossos materiais. Espero que tenha sido uma aula bacana, que tenha servido para vocês, essa troca de experiências, ensinando a gente sempre aprende, na verdade a gente aprende muito mais ensinando, isso é uma experiência de vida, e até a próxima.
Muito obrigado, agradecer ao Lorenzo novamente, que está aí nos subsidiando tecnicamente, e até a próxima. Valeu! ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.